Meus amigos subremodos, mais um vídeo para vocês acompanharem, vocês estão em casa, né? Com essa questão do coronavírus, não saia de casa sem necessidade, né? Aproveite esse tempo que vocês têm para estudar, para revisar matérias, para acompanhar os vídeos que a gente está preparando para vocês, né? Porque o foco, apesar de vocês estarem em casa, é a aprovação, então a gente continua junto. Agora com essas videoaulas, né? Vocês não estão aqui no curso, mas brevemente vocês irão retornar, né? Mas que a gente possa aproveitar esse tempo aí da melhor maneira possível. Falamos sobre relevo e agora vamos ver especificamente aí sobre o relevo brasileiro, né? Falamos, né, das eras geológicas, falamos aí dos endógenos, agentes endógenos, formação, os exógenos, desgaste, falando de algumas formas de relevo principais, e agora a gente vai para o caso mais específico, que é sobre o relevo brasileiro. Eu não vou falar muito ainda sobre a classificação do professor Jurandir Rossi agora, porque a gente vai ver uma evolução dessas classificações, para aí a gente chegar e destrinchar essa classificação que muitos acham complicada, complexa, né? Mas que é a nossa classificação atual de um trabalho que foi feito ao longo dos anos 80 e nos anos 90 foi publicado, importantíssimo para mostrar como o relevo brasileiro é algo muito mais complexo do que o pessoal, inclusive, imaginava. Mas, dando aqui uma pincelada nessa classificação do professor Jurandir Rossi, você tem 3 formas de relevo principais no Brasil, né? A gente tem 4 grandes formas de relevo: montanhas, depressões, planícies e planaltos, e no caso brasileiro, a gente vai tendo aí depressões, planícies e planaltos, 3 formas principais. No entendimento do professor Jurandir Rossi, assim como de outros que estudam as estruturas geológicas e a geomorfologia do relevo brasileiro, né, do território brasileiro em si, o Brasil não teria montanhas no sentido de dobramentos modernos, né? Alguns admitem, né, utilizar uma nomenclatura de montanhas antigas, que particularmente eu gosto mais de utilizar o termo serra, né, as serras, para designar, para nomear essas estruturas que a gente tem alguns professores que chamam de montanhas mais antigas. Mas depois a gente vai voltar nessa classificação, vamos ver algumas características do relevo brasileiro, vamos ver algumas classificações mais antigas, talvez mais simples do que essa, para depois a gente começar a destrinchar essa classificação do professor Jurandir Rossi, né? Um detalhe interessante, que está até aqui no quadro, que eu coloquei alguns pontos que são básicos para a gente entender o relevo brasileiro. É um relevo antigo, né, inegavelmente. É um relevo também muito desgastado, né? A gente não tem ação tectônica no território brasileiro, ou seja, o Brasil estando no centro de uma placa tectônica, como a sul-americana, ele não tem essa instabilidade, ele tem, vamos dizer assim, uma área onde está situado, onde a gente tem uma relativa estabilidade tectônica, o que não isenta o Brasil de ter alguns fenômenos. O Brasil não está livre, por exemplo, de ter ali terremotos. O Brasil pode sofrer com esses tremores, com esses abalos sísmicos, né? Caso aconteça um terremoto na Argentina, no Chile, na Bolívia, que são áreas de instabilidade tectônica, a gente pode sofrer os reflexos desse terremoto aqui no território brasileiro. Agora, como a gente tem um relevo velho, desgastado na sua estrutura geológica, também é uma estrutura geológica bastante velha, a gente tem a possibilidade de falhas, né, muito associadas a essa estrutura geológica mais antiga. Se houver um deslocamento dessas falhas, um deslocamento dessas grandes estruturas geológicas, a gente tem a possibilidade de alguns tremores, logicamente de uma magnitude menor do que aqueles tremores que a gente verifica no Japão, ou aqui em países vizinhos ao Brasil, como o Chile, né, o México, em parte dos Estados Unidos, mas a gente não pode dizer que o Brasil está livre de terremotos, não é bem assim essa história, tá? E aqui também um outro ponto são as altitudes modestas do Brasil. Tem uma altitude maior de quase 3.000 metros, 2.993 metros lá na região norte.
ali no que seria o antigo Plano das Guianas, ou o Escudo das Guianas, você tem ali o Pico da Bandeira, o Pico 31 de Março, onde nós vamos encontrar essas grandes altitudes, máximo aí de 2.993 metros no Pico da Bandeira, por exemplo. Tá? E aí a gente tem o que a gente encontra de estrutura geológica, o que a gente vai encontrar dentro, obviamente, da classificação do professor Jean de Rosa, o que a gente vai ter de estrutura que vai nos nortear para entender o que é o relevo ou as principais características do relevo brasileiro. Basicamente, tem duas estruturas geológicas aí bem claras, né, que seriam os escudos cristalinos, o que dá mais ou menos 36% do território brasileiro, de rochas magmáticas e metamórficas muito antigas, e a maior parte do território brasileiro, quase que 64%, são de bacias sedimentares, que aí você vai ter uma estrutura geológica aí composta por sedimentos que foram se acumulando em áreas mais baixas do território brasileiro, né? E alguns livros até admitem que essa divisão 36-64 não seria bem assim, que você teria uma porcentagem em torno de 7 a 8% do território brasileiro com terrenos vulcânicos, né? Que seria uma espécie de evidência que, mesmo que a gente fale que o relevo do Brasil é antigo, desgastado e de altitudes modestas, possivelmente, dentro de uma evolução geológica, nós tivemos um período de instabilidade tectônica, ou seja, o que é o território brasileiro hoje, ele esteve situado dentro da dinâmica da movimentação das placas numa área que deu essa instabilidade, ou que possibilitou essa instabilidade, e aí com vulcanismo, com terremotos mais intensos, e que tudo isso, de uma certa maneira, influenciou na dinâmica da formação de relevo, que a gente teria aí algumas evidências fortes, né? O Sol de Terra Roxa, que é formado a partir da decomposição de uma rocha magmática, o basalto. Aqui vizinho a gente, a Serra do Mendanha, que seria uma área de atividade vulcânica. Então o Brasil teria várias evidências que poderiam dizer que o Brasil teve um período aí de instabilidade ou esteve durante um período geológico de instabilidade, e esses registros estão até hoje para a gente ver, para a gente pesquisar, que o Brasil já teve aí algum tipo de atividade tectônica ou vulcânica interessante. E aqui a gente tem vamos dizer assim, uma definição do professor Jean de Rosa dessa estrutura geológica associado às formas de relevo que ele acabou estudando. Então, ele aqui admite as bacias sedimentares, né? Ele fala que você teria intrusões e coberturas residuais. Ele afirma que também o Brasil, diante dessa história de que o Brasil já teve um movimento vulcânico ou uma instabilidade tectônica, que o Brasil já teve cinturões orogênicos, né? E por fim ele fala que o Brasil também tem núcleos cristalinos arqueados, tá? E aí quais seriam as características para o professor Jean de Rosa? Que as bacias sedimentares seriam sempre circundadas por depressões periféricas. Então, se você tem uma depressão periférica, então geralmente essa depressão é circundada por alguma outra forma de relevo, por exemplo, os planaltos. Vamos usar um português mais claro. Entre esses planaltos aqui, ou nesses planaltos aqui, você teria no meio deles uma área mais baixa, que ele chama de depressão periférica. Então, o centro seria essa depressão e a área periférica, ou área do entorno, poderiam ser esses exemplos aqui de planalto. Depois a gente vai ver no mapa, inclusive, como é que ele conseguiu verificar essa questão de uma depressão no meio e de planaltos ali em volta. Nessas intrusões e coberturas residuais, ele fala que alguns morros isolados e serras indicam alguma intrusão ou bloco de granito que afloraram na superfície. É mais uma das evidências que o professor encontrou que pode justificar esse período de instabilidade. Então, provavelmente, no momento que o Brasil teve essa instabilidade tectônica, algumas intrusões, ou seja, magma que tentou sair, se solidificou, né, e virou granito, que é uma rocha magmática intrusiva, mas à medida que depois isso parou, isso foi sendo desgastado, esse granito, ele saiu à superfície. Então vamos pensar, você tem um magma que tentou sair e parou.
esse magma parou, se solidificou e virou rocha magmática intrusiva, como granito. Depois que você não tem ação tectônica nenhuma ali, só desgaste, esse granito ali prontinho, né, feito, ele começou a se aflorar, ele começou a sair para, vamos dizer assim, ele começou a ficar como posso dizer, externamente. Ele estava internamente, desgastou tudo que estava em cima dele e ele começou a aflorar, inclusive, tá? Então, algumas serras, alguns morros são de blocos graníticos, que é um exemplo de rocha magmática. O cinturão orogênico, mais ou menos ali o professor quis explicar, que seria como se fosse, o Brasil já teve montanhas de altitudes maiores do que a gente tem hoje. Então, ele diz que quando, por exemplo, a gente vai ver uma serra, a serra, na verdade, seria um exemplo dessa montanha que já foi mais alta. Então, esse cinturão orogênico que ele fala são resíduos. É o que sobrou dessas montanhas, né? Que ele chama de, vamos dizer assim, evidências de que aquilo ali, provavelmente numa escala geológica anterior ou mais antiga, poderia ter sido algo muito maior. E o que eles chamam de núcleos cristalinos arqueados, né, seriam segmentos desses dobramentos antigos, mas de um formato mais redondo. Quando ele fala núcleo cristalino arqueado, é justamente esses núcleos, né, esses segmentos desses dobramentos mais velhos, dessas montanhas que já são mais antigas, né, que teriam já um formato mais arredondado. É aqui que geralmente a gente utiliza para definir o que seria, por exemplo, uma serra aqui, e esses núcleos são planaltos, ou, por exemplo, morros, que você tem ali uma estrutura mais redondinha, inclusive. Depois, quando a gente vê o mapa, a gente vai definir bem esses exemplos de relevo que ele trouxe dentro desse estudo que ele fez da estrutura geológica. A gente tem essas duas principais e dos exemplos que ele quis trazer para a realidade brasileira. Antes da gente ir para o professor Jurandir Rossi com a classificação dele, explicando mais detalhadamente o que ele quis trazer para o Brasil, a gente tem a primeira classificação, que é do professor Haroldo de Azevedo, né, uma classificação muito simples, que vai basicamente utilizar níveis altimétricos. Ele definia planície como sendo algo que era a nível do mar, que não poderia passar de 200 metros, e que acima de 200 metros, qualquer tipo de relevo que nós encontrássemos no Brasil seria um planalto. Provavelmente naquela época, o professor Haroldo de Azevedo utilizou o conceito do plano alto mesmo. Então, tudo aquilo que era plano mais alto, ele definia como planalto. Tá? Uma classificação simplória, que se você for pegar, tem muita gente que utiliza ainda, principalmente quando você estuda relevo, ou quando você vai ensinar relevo para crianças menores, como a classificação do professor Jurandir Rossi é mais complexa, você utiliza geralmente essa, que é uma classificação mais simples. São 4 planaltos e 4 planícies, né? Simples. Você tem a planície amazônica, tem a planície costeira, a planície do Pantanal e tem a planície do Pampa. São 4 planícies e 4 planaltos, o das Guianas, o Planalto Central. Você tem o Planalto Atlântico, essa área aqui em amarelo, e o Planalto Meridional, né? 4 planaltos, 4 planícies. Repito, no estudo dele, ele definiu pelo nível altimétrico, altitude mesmo, de nível do mar até 200 metros uma planície, e acima disso você vai ter aí um planalto. E a classificação seguinte, né, a segunda que a gente vai ter do relevo brasileiro, que é a do professor Aziz Absaber, né, uma figura muito conhecida, um professor muito conhecido, que trabalhou dentro da geografia física, né, diversas áreas de geografia física, climatologia. Geralmente quando você estuda o domínio morfoclimático, você geralmente sempre fala do professor Aziz Absaber. Você tem uma mudança aí, e pela primeira vez a gente vai admitir que o relevo brasileiro é mais planáltico. Ele coloca 3 planícies, né? Planície e terras baixas amazônicas, as planícies e terras baixas costeiras e a planície do Pantanal somente. E ele coloca 7 planaltos. Na classificação anterior seriam 4 de cada, 4 planícies, 4 planaltos. Aqui você tem 7 planaltos e 3 planícies. Planaltos, por exemplo, das Guianas, do Maranhão Piauí, Planalto Nordestino, as serras e planaltos do leste
leste e sudeste, e aqui ele utiliza o conceito de serra também, né, para dizer essas áreas mais altas nessa faixa aqui, áreas com algumas pontas inclusive, o Planalto Meridional, o Grande Planalto Central e uma mudança talvez aqui também, o que na classificação anterior, o professor José Azevedo ele chama de Planície do Pampa, ele chama de Planalto Uruguaio Sul-Rio-Grandense, né? Então ele muda aqui uma classificação, ele muda aqui um estudo dessa área, definindo que essa área não seria de planície e sim seria de planalto. No trabalho do professor Aziz Absaber, que logicamente teve contato com o trabalho do professor José Azevedo, ele define que o critério altimétrico é insuficiente para você classificar e para você entender o relevo brasileiro. Apesar de ele ter contato com a classificação anterior do professor José Azevedo, ele define que o critério utilizado só de nível altimétrico ou de você encarar ou estudar o relevo brasileiro só pela altitude, ela é insuficiente. Então ele passa, além desse critério, a tentar entender toda essa questão da estrutura geológica e dos processos que vão acontecendo no relevo. Ele fala que, para você definir planalto, só o critério altimétrico não daria e que você deveria ver que no planalto, que seriam 7 no Brasil, você teria aí a questão da erosão, a questão do desgaste sendo muito mais evidente. E para planície, 3 no Brasil, na opinião do professor, aí o processo seria outro. Em vez da erosão, do desgaste, você teria, nessas áreas mais baixas, um processo aí de sedimentação. E ele costumava dizer que, para a planície, por exemplo, amazônica, o que ele chama de planície de terras baixas amazônicas, o responsável por sedimentar essa área toda seria o Rio Amazonas, né? E quando ele fala das planícies e terras baixas costeiras, essa faixa aqui litorânea, a ação do mar, ela seria responsável por jogar sedimentos nessa faixa litorânea, por sedimentar essa faixa litorânea. Assim como na planície do Pantanal, ele costumava dizer que a ação dos rios aqui dessa área, como o próprio Rio Paraguai, ela seria interessante nesse processo de sedimentação. E ele reafirmava, né, ele sempre dizia que o relevo brasileiro é um relevo de mais desgaste, é um relevo onde a erosão, onde a ação da chuva, do vento, desses agentes erosivos, os exógenos, né, seria uma ação muito mais evidente aí. E agora a gente volta para aquele slide inicial, que aparece aqui de novo, com a classificação do professor Jurandir Ross, que leva em consideração tudo aquilo que foi feito pelo professor José Azevedo, que foi feito pelo professor Aziz Absaber, ele viu essas classificações, pegou os pontos positivos dela, logicamente que ele teve acesso a muito mais tecnologia, muito mais recursos para poder fazer um trabalho muito mais minucioso. Nos anos 80, o professor Jurandir Ross esteve à frente, ou foi um dos grandes do projeto Radam Brasil, que sobrevoou várias áreas do território brasileiro, né, utilizou do expediente da fotografia aérea. A aerofotogrametria, ela foi algo muito interessante e importante, à época que ainda você não tinha a popularização das imagens satélites, como a gente tem hoje, com a capacidade de a gente não precisar ir até o lugar ou sobrevoar o lugar, para a gente reconhecer vários lugares do planeta, né? Mas ele fez o sobrevoo sobre diversas áreas do território brasileiro para conseguir pegar elementos ali que pudessem servir de base para a pesquisa dele sobre o relevo brasileiro. E aí, no resultado final, já nos anos 90, depois de todo esse momento de pesquisa, a gente vai tendo aí algumas definições. Se os professores anteriores, eles afirmavam que o Brasil só teria planícies e planaltos, mudando aí, o Haroldo de Azevedo, o professor Haroldo de Azevedo, 4 planícies, 4 planaltos, o Aziz Absaber, o professor Aziz Absaber, 7 planaltos e 3 planícies. Aqui a gente tem, além da planície do planalto, a gente tem as depressões, como também sendo uma forma de relevo que é encontrada no território brasileiro. E sempre lembrando, você que já viu meu vídeo anterior sobre relevo no âmbito geral, as depressões brasileiras são todas relativas, porque a gente tem depressões absolutas, aquelas abaixo do nível do mar, que o Brasil não tem. Todas as depressões que o professor conseguiu diagnosticar, elas são relativas. Vamos vendo por blocos aqui, e vocês podem estar me perguntando, professor, eu vou ter que gravar todos esses nomes? Não.
Mas alguns desses relevos, algumas dessas formas, desses nomes, geralmente são muito comentados em prova. Então, talvez aqueles que eu for apontar para vocês, costumeiramente são comentados, tá? Nos planaltos, ele vai dizer o seguinte: o Brasil tem um total aí de 11 planaltos, né, que ele foi numerando aqui bonitinho. Essa numeração vai servir para que vocês possam localizar aqui no mapa do Brasil. Um total de 11 planaltos, né? Ele fala também que em depressões a gente também teria um número de 11, né? E o menor aí grupo seriam das planícies, que seria um total de 6. Ele afirma que nos planaltos você teria alguns planaltos que seriam formados em cima de bacias sedimentares. Então você teve a sedimentação primeiro, para depois, provavelmente, e aí você tem que lembrar do vídeo anterior, algum movimento que pode ter sido de pirogênese, pode ter feito que ali em cima daquela área de sedimentação tenha formado alguns blocos, inclusive, alguns blocos soergueram, e aí você tem planaltos de origem mais sedimentar, e aqui ele coloca o exemplo do planalto da Amazônia Oriental, o planalto e chapada da Bacia do Parnaíba e o planalto e chapada da Bacia do Paraná. Talvez desses três aqui, o que mais o pessoal comente é o planalto e chapadas da Bacia do Paraná, que é o número 4, que é toda essa área aqui. E por que se comenta muito? E aí a gente vai fazer uma associação a um próximo assunto que a gente vai ver numa videoaula, que é solos. Toda essa área aqui do número 4 é uma área que você tem ali a presença do solo de terra roxa, que dos solos que o Brasil tem é considerado o mais fértil, né? Aqui no que ele chama de intrusões e coberturas residuais de plataforma. Ele fala aqui o número 5, Planalto Chapada dos Parecis. Depois ele fala planaltos residuais norte-amazônicos e planaltos residuais sul-amazônicos. Eu geralmente costumo dizer, para facilitar o entendimento, o que a gente chama de cobertura residual, e vou pegar até o 7 aqui, planaltos residuais sul-amazônicos como exemplo, seria, vamos dizer assim, o que sobrou, né? Basicamente aqui você tem pedaços desse planalto. Quando ele fala que são intrusões ou coberturas residuais, pode ser que esse planalto já foi aqui o número 7 muito maior e que o desgaste dele espatifou ele, quebrou ele nesses pedaços, que são todos esses 7 aqui. Então, quando você fala de resíduo, é aquilo que sobrou, provavelmente, de uma grande área de planalto aqui. O cinturão orogênico, né, que o professor define como sendo um bom testemunho, né, ou um ponto interessante para você dizer que o Brasil já teve elevações de terreno maior, que o Brasil já teve dobramentos semelhantes ao que a gente tem na Cordilheira dos Andes, por exemplo, aqui vizinho a gente, né? Os cinturões orogênicos, ele coloca aqui o Planaltos e Serras do Atlântico Leste-Sudeste, que é esse número 8, que pega a gente aqui no Rio de Janeiro, né? Então, o estado do Rio de Janeiro, ele está associado a esses planaltos e serras do Atlântico Leste-Sudeste. Por isso que quando a gente olha para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma área de um relevo muito assim irregular, com bastante morros, bastante serras, né? Tendo uma área mais plana, mais pro litoral mesmo, né? Mais ali para junto do Oceano Atlântico. E ele fala também alguns outros exemplos, planaltos e serras de Goiás, Minas, que seria o número 9. O número 9 está aqui, seria essa área também de presença de serras, e as serras residuais do Alto Paraguai, que seria o número 10, que está localizado inclusive aqui, bem ali junto a essa área aqui de uma depressão, né? E junto também ao número 26, que seria da planície do Pantanal. Então esse resíduo aqui seria uma área que provavelmente sobrou de toda uma área mais plana e uma área mais baixa, uma área deprimida. Então, o que sobrou aqui, ele definiu como serras residuais do Alto Paraguai. O destaque aqui que eu daria para você que está estudando são esses planaltos e serras do Atlântico Leste-Sudeste. E o que eles chamam de núcleos cristalinos arqueados seriam estruturas cristalinas mais redondas, mais em forma de arco, e ele coloca duas aqui. O Planalto Borborema, muito comentado. Quando você estuda clima, né, você vai falar do semiárido da região Nordeste, do interior do Nordeste, do sertão nordestino. Geralmente uma das comprovações, uma das evidências para a gente tentar entender o porquê do interior ser seco,
é a presença desse Planalto da Borborema que impede a passagem dos ventos úmidos do Oceano Atlântico. Esse vento úmido não passa por esse Planalto, né? Algumas pessoas até brincam. Então, por que você não explode esse Planalto para poder esse vento mais úmido passar para o interior, né? Você está falando de um Planalto, você está falando de uma estrutura de relevo muito grande, né? E dá muito trabalho para você explodir um Planalto para o vento úmido do mar passar para lá. E, obviamente, que é um dos elementos que explica isso, mas você tem outros vários elementos que a gente vai ver em clima. As frentes frias dificilmente chegam até o interior do Nordeste. E um outro exemplo também de um Planalto associado ao núcleo cristalino arqueado, esse formato mais redondo, seria aí o Planalto sul-rio-grandense, que você tem o que eles chamam lá de coxilhas, aquele lugar onde eles criam gado, o gado fica pastando, naquelas colinazinhas, né? Ali seria o Planalto rio-grandense, essas coxilhas, essas áreas de Planalto com um formato mais redondo. E depressões, ele coloca alguns tipos de depressões que são interessantes para a gente dar uma olhada. Algumas eles chamam de depressões marginais, né? Eu vou colocar aqui como exemplo a número 13, que é a Depressão Marginal Norte Amazônica. Tá aqui o número 13. Quando você fala de depressão marginal, ela provavelmente está do lado ou está à margem de alguma forma de relevo. Por exemplo, a número 13, que é a Depressão Marginal Norte Amazônica, é essa aqui, ela está do lado do número 6, que são os planaltos residuais norte amazônico, seria o antigo Planalto das Guianas. Toda essa área aqui, nas nomenclaturas ou nas definições mais antigas, a gente chamava de Planalto das Guianas. Então você teria uma área aqui deprimida que está à margem, está ao lado de uma área planáltica. Ele também chama algumas depressões de depressões periféricas. Eu vou usar aqui o exemplo da 21, que é a depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. Geralmente a depressão periférica difere da marginal no seguinte sentido. Vamos pegar o número 21. A depressão periférica, ela é totalmente circundada. Ela fica meio que isolada por uma outra forma de relevo. Então, basicamente, se você tem esse 4 aqui, sendo uma área planáltica, é como se você tivesse um buraco nessa área planáltica. Aqui o centro seria a depressão e toda essa área ao lado periférica seria essa área de planalto que você chama de depressão periférica. Então vamos diferenciar aí. A marginal, ela está à margem, então você tem a depressão ao lado de uma forma de relevo, no caso aqui é um planalto, e a depressão periférica é o centro dela, está aqui bonitinho, e ela está circundada, né? Toda a periferia dela seria uma outra forma de relevo, e aqui no caso do exemplo, você teria aí um planalto, aí, o número 4, que seria os planaltos chapados da bacia do Paraná. E um outro tipo de depressão, que aqui também é interessante, né, eu vou usar o exemplo 19, que também em provas você geralmente comenta muito sobre ele, é a depressão sertaneja e do São Francisco, que é uma depressão interplanáutica, que é a número 19. Geralmente aqui você tem bastante trechos dela que você está entre dois planaltos. Está aqui, por exemplo, esse trecho aqui entre o número 9, que seriam os planaltos e serras de Goiás, Minas, esse lado de cá, e esse lado número 8, planaltos e serras do Atlântico Leste-Sudeste. Então, a chamada depressão interplanáutica, ela está encravada entre dois planaltos, por exemplo, aqui o exemplo maior é o exemplo da depressão sertaneja do São Francisco. Vou repetir para vocês, obviamente vocês não vão gravar todos esses nomes, mas esses mais importantes a gente sempre vê alguma questão ou outra, né, que geralmente comenta sobre essas nomenclaturas que o professor Jandir Rossi fez. E por fim, as planícies, né, são 6 no total. Você tem planícies aqui, algumas que são continentais, as continentais mais associadas a rios, né? Planície Amazônica, planície do Rio Amazonas, planície do Rio Araguaia, planície e pântano do Rio Guaporé, planície e pântano do Mato Grossense, são planícies mais continentais, então a sedimentação delas mais associada à atividade fluvial. E ele fala também que algumas planícies são litorâneas, como a planície da Lagoa dos Patos e Mirim, lá no Rio Grande do Sul, a 27 que está lá embaixo, e a 28, o que ele chama de planícies e tabuleiros litorâneos. O tabuleiro seria esse relevo
mais aqui voltar para o litoral, você tá, às vezes no litoral e tem aquele desnível, né? Tem um paredão, tem uma área mais plana no topo, é o que ele chama de tabuleiro, muito comum no Nordeste, por exemplo. Seriam áreas aqui mais litorâneas, seriam planícies costeiras, onde ali a ação do mar, a sedimentação marinha, ela seria mais importante. Então, repetindo, a continental mais associada a rios, né? As planícies mais aqui para dentro do território brasileiro, mas aqui para o litoral, a ação de sedimentação, inclusive marinha. É importante a gente mencionar, né, que apesar de toda esse trabalho mais minucioso do professor Jandir Ross, ele continua a dizer que, como às vezes a Sabe mencionou, o Planalto é mais associado à erosão e a planície mais associada à sedimentação. Mas ele também afirma que a depressão ela também tem um caráter, por ser uma área mais rebaixada, de ter sofrido alguma ação erosiva. Tem alguns alunos que me perguntam se uma depressão, caso ela seja preenchida por sedimentos, se ela poderia futuramente virar uma área mais plana. Isso é possível, tá? Logicamente que você está falando de uma estrutura de sedimentação em grande escala, mas que pode ali, ao longo de todo um processo geológico, você ter uma formação aí de uma depressão que depois é sedimentada, né, e pode virar uma planície. Logicamente que dizendo que o Brasil aqui tem essa estrutura por não ter mais nenhum tipo de ação tectônica positiva ou de instabilidade tectônica, já que o Brasil está no centro de uma placa tectônica, como é a placa sul-americana. E o interessante também é que utiliza algumas nomenclaturas, tipo chapada, associada a planalto. A chapada, para quem nunca viu, né? A chapada seria uma forma de planalto onde você tem um paredão que delimita ela, uma escarpa, e um topo um pouco mais plano, muito comum na região centro-oeste, tá? Então, quando você chama de chapada, seria aquele planalto que, geralmente, as pessoas, quando veem uma chapada, geralmente elas costumeiramente chamam aquilo ali de planalto, mas que na nomenclatura regional para o centro-oeste, o pessoal lá chama de chapadas. Serras e morros, né, mais associados a esses cinturões orogênicos, o morro com uma altitude menor, não passa geralmente de 1.000 metros, e de um formato mais redondo, né? Mais em forma de mais arredondado ou de meia laranja, e aí a gente pega também uma outra nomenclatura do professor Aziz Absabe de mares de morros, muito comum aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Quando você vai para Minas Gerais ou quando você vai fazer uma viagem para Minas Gerais, você tem vários morros um do lado do outro, e aquela feição ali você chamou de mares de morros, e a serra seria também associada a planalto, mas a serra teria como característica ser um pouco mais elevada, mais ou menos ali, não ultrapassando, no caso do Brasil, 3.000 metros, né? Tem o pico, por exemplo, da Bandeira, o pico da Neblina, né? Essas áreas mais altas, 31 de março. Aliás, o pico da Neblina, o mais alto do Brasil, tem mais ou menos ali 2.993 metros, na verdade. O pico da Neblina é situado nessa área aqui do escudo das Guianas. Então, as serras seriam de uma altitude um pouco mais elevada. Aqui no Rio de Janeiro, as Agulhas Negras ali mais ou menos 2.787 metros, e tendo esses picos, né, essas pontas, inclusive essas partes mais elevadas do nosso território aí, inclusive, tá? Então, algumas nomenclaturas, né, que são mais regionais, também é importante que a gente dê uma olhada e que a gente perceba que, apesar de ser um trabalho mais complexo, obviamente você não vai gravar todos esses nomes, né? Nem quem é geógrafo grava todos esses nomes, mas os principais, repito aqui, Planaltos Chapados, da Bacia do Paraná, né? Esses aqui, os planaltos residuais lá da Amazônia, o norte ou sul amazônico, os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, Planalto da Borborema, as planícies são continentais ou costeiras, e as depressões, como a Sertania de São Francisco, talvez a mais conhecida, talvez aí que você tem que ter mais uma preocupação, e quando você for fazer os exercícios na apostila, você vai ver que geralmente esses são os mais comentados na hora de elaboração de uma questão. Eu peço para que você, ao terminar o vídeo, você vá lá, comente, coloque o seu nome, porque é uma forma também de a gente fazer um controle de vocês, anima uma espécie de chamada, e no grupo de WhatsApp, né, qualquer dúvida sobre a apresentação, né, que vocês queiram saber, a gente vai estar, inclusive, tirando as dúvidas de vocês, logicamente, dentro do horário de cada professor, né,
Importante, nos grupos de WhatsApp também vão ser lançados exercícios, né, da postura de vocês, que ao resolver vocês vão poder tirar essas dúvidas sobre assuntos como relevo, que vocês viram na aula anterior, e também relevo brasileiro, que é a aula que vocês estão vendo agora. Então a gente se encontra num próximo vídeo aí.